2 Reis, capítulo 7, versículo 3. Diz assim: 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui sentados até morrermos? Se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade e morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos, pois, agora e demos conosco no arraial dos sírios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, tão somente morreremos. Levantaram-se ao anoitecer para se dirigirem ao arraial dos sírios. E tendo chegado à entrada do arraial, eis que não havia lá, não havia o quê, irmãos? Estão acompanhando aí? Então, eis que não havia lá ninguém, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios ruído de carros e de cavalos e ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios, para virem contra nós, pelo que se levantaram e, fugindo ao anoitecer, deixaram as suas tendas, os seus cavalos, os seus jumentos, e o arraial como estava, e fugiram para salvar a sua vida. Chegando, pois, aqueles leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda, e comeram, e beberam, e tomaram dali prata e ouro e vestes, e se foram, e os esconderam. Voltaram e entraram em outra tenda, e dali também tomaram alguma coisa e a esconderam. Então disseram uns para os outros: não fazemos bem, este dia é dia de boas novas, e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Agora, pois, vamos e o anunciemos à casa do rei. Vieram, pois, e bradaram aos porteiros da cidade, e lhes anunciaram, dizendo: fomos ao arraial dos sírios, e eis que lá não havia ninguém, voz de ninguém, mas somente cavalos e jumentos atados, e as tendas como estavam. Então os porteiros gritaram e fizeram anunciar a nova no interior da casa do rei. Levantou-se o rei de noite e disse a seus servos: agora eu vos direi o que é que os sírios nos fizeram. Bem sabem eles que estamos esfaimados. Por isso saíram do arraial e a esconder-se pelo campo, dizendo: quando saírem da cidade, então os tomaremos vivos e entraremos nela. Então um dos seus servos respondeu e disse: tomem-se, pois, 5 dos cavalos que ainda restam na cidade, pois toda a multidão de Israel que ficou aqui, de resto, terá a mesma sorte da multidão dos israelitas que já pereceram. Enviemos homens e vejamos. Tomaram, pois, 2 carros com cavalos, e o rei enviou os homens até o exército dos sírios, dizendo: ide e vede. Foram após eles até o Jordão, e eis que todo o caminho estava cheio de vestes e de armas, que os sírios, na sua pressa, tinham lançado fora. Voltaram os mensageiros e o anunciaram ao rei. Amém? Texto um pouco comprido, mas até aqui, né? Nós vemos aqui, irmãos, que o reinado de Israel estava cercado pelo rei da Síria. Então, se você for ver no capítulo 6, é isso que estava acontecendo. Então, os reis, né, eles tinham aqui essa estratégia, digamos assim, de quando eles queriam invadir uma cidade, eles cercavam essa cidade, amém? E ficavam ali dias e dias e dias, com o objetivo de fazer com que aquela cidade ficasse acuada. E não só isso, se naquela cidade não entrasse ninguém, não saísse ninguém, ia acontecer que uma hora a comida e a água iria acabar. E assim foi. Então o que acontece ali, irmãos? O povo de Israel estava ali cercado, e por isso eles estavam morrendo de, primeiro, medo. Segundo, de fome e sede. Amém? E muitas vezes, irmãos,
o inimigo das nossas almas, que é o quê? Que é o seu vizinho. Amém? O seu vizinho é o seu inimigo, é isso? Não? Então, o seu patrão. O patrão é mau. É ou não é? É o que o pessoal prega por aí, é ou não é? Seu patrão é mau. Ele ganha dinheiro e você não ganha. É ele que é seu inimigo? Não, irmãos. Amém? Quem é o seu inimigo? Hã? Ninguém sabe? Né? O seu inimigo são o quê? São esses espíritos malignos que estão por aí, irmãos. Amém? Satanás e seus servos. Esses são seus inimigos. Mas só isso? Hã? Não. Muitas vezes a nossa carne é o nosso próprio inimigo. Quem estava aqui quinta-feira? Alguns. Então, você deve ter ouvido, que foi eu que preguei também, e nessa ministração eu falei sobre os nossos inimigos também, e um deles é a nossa carne. Então a nossa mente ela fica pensando, e muitas vezes nem tudo aquilo que a gente pensa realmente é. Já percebeu isso aí já? Amém, irmãos? E tem gente, irmãos, que, meu Deus do céu, a pessoa, só porque alguém não a cumprimentou, ou porque alguém está com cara de bravo, ou sei lá, aí a gente começa a achar algumas coisas, e nessa que a gente começa a achar, o nosso cérebro começa a ter o quê? Certeza que é aquilo. Amém, irmãos? E nosso cérebro, ele vai validando aquilo que a gente vai pensando. Então, nós temos que cuidar daquilo que nós pensamos. Glória a Deus. Então, põe a mão no seu coração, feche seus olhos e fala assim: meu coração, que é enganoso e desesperadamente corrupto, que o meu coração, ele venha se ater à palavra do Senhor, em nome de Jesus, e não aos seus pensamentos. Amém? Glória a Deus. Irmãos, aqui havia uma situação, e essa situação era real. Só que havia aqui, irmãos, nessa parte que nós vemos aqui, não apareceu, mas havia aqui uma promessa, amém? Uma promessa de Deus, que Deus usou o profeta dele para proferir aquela promessa. E aí, irmãos, o que acontece? Essa promessa, como há de ser, ela se cumpriu. Por que ela se cumpriu? Porque Deus quem prometeu. Não foi o homem, não foi um político, não foi um empresário, não. Quem prometeu foi o Senhor. Então, quando o Senhor promete, Ele cumpre. Amém? Então, Deus já havia falado, uma profecia que era mais ou menos assim, eu não vou saber falar aqui agora, mas é mais ou menos assim, daqui uns dias, vocês vão comprar 5 quilos de arroz por 5 reais. Amém? Quanto está o quilo de arroz, o pacote de 5 quilos de arroz agora? Oi? 38? Tudo isso? Misericórdia. É isso aí, 38? Deu uma baixada, né? Quanto está mais ou menos agora que abaixou? 17? Tem um conto 17 também? Então vamos colocar uns 25 reais em média aí, um arroz. Amém? Então imagine que vem a profecia do Senhor e fala assim: olha, daqui uns dias vocês vão comprar 5 quilos de arroz por 5 reais. E aí você vai falar assim: tá louco? Agora com o tarifaço do Trump, agora que o negócio vai aumentar mais ainda. Eu não acredito nessa profecia, que daqui a um tempo eu vou comprar 5 quilos de arroz por 5 reais só. E era mais ou menos o que aconteceu aqui. Por quê? Porque a cidade de Israel, que ela era murada, amém? Tinha muro, portas. Ela estava cercada pelo inimigo, então ninguém podia nem entrar e nem sair daquela cidade. Amém, irmãos? E aí, irmãos, tinham aqui 4 leprosos. Só para você entender por quê, qual a importância de serem leprosos ou não. Os leprosos naquela época, eles eram totalmente afastados da população. Por quê?
né? Imagino eu que não se sabia o que era lepra, né? Eu sei que, assim, as pessoas começavam a perder parte do corpo, elas começavam ali, né? Como é a lepra hoje, que é a hanseníase, né? Acho que é isso aí. Então essas pessoas, elas ficavam discriminadas ali do povo, ela não podia ficar ali no meio do povo, ali muito ali, amém? Então eram pessoas que elas não conseguiam mais emprego, não conseguiam mais montar empresa, não conseguiam fazer mais nada na vida, porque estavam leprosas. E esses 4 leprosos, irmãos, eles tiveram uma ideia ali. Eles estavam na porta da cidade, perto da porta da cidade, e eles começaram a comentar um com o outro assim: meu, se a gente ficar aqui parado, e presta atenção aqui, olha para mim aqui. Esses leprosos, eles começaram a falar assim: olha, se a gente ficar parado aqui na cidade, porque a gente está com medo do inimigo lá fora, a gente vai morrer. Assim como todo mundo na cidade vai morrer. Já tinham morrido pessoas ali naquela cidade. E eles falaram assim: então vamos fazer o seguinte, vamos sair daqui, vamos até o arraial do inimigo, e vamos ver, se eles deixarem a gente viver, a gente vive. Se não deixarem a gente viver, se eles matarem a gente ia morrer mesmo, do mesmo jeito. Então, vamos para lá, vamos arriscar, né? Vamos tentar aí uma coisa diferente aí, porque se a gente ficar parado aqui, nós vamos morrer como todo mundo está morrendo. Essa foi a ideia daqueles leprosos. Você entendeu? Amém ou não? Glória a Deus. E aí, irmãos, havia uma promessa de Deus, né? Que você compraria um pacote de 5 quilos de arroz, prato fino, por R$5. Amém? Difícil de acreditar uma coisa dessa, não é? Imagine daqui a um tempo a gente pagar R$5 só, num pacote de 5 quilos de arroz, prato fino. Amém? Mas havia promessa de Deus. Eu vou repetir para você: havia uma promessa de Deus. E aqueles leprosos, irmãos, a palavra de Deus não fala aqui que eles fizeram isso crendo na promessa, ou nem mesmo, eu sei, se eles ouviram falar nessa promessa. A questão não é aqui, não é essa. A questão é que eles arriscaram fazer algo diferente do que todo mundo estava fazendo. Amém? Porque muitas vezes nós estamos com essa atitude, irmãos, de que nós estamos morrendo e a gente continua a mesma forma. Muitas vezes nós estamos morrendo e nós continuamos fazendo as mesmas coisas que todo mundo faz. Muitas vezes nós estamos morrendo e nós queremos mudança, mas a gente não muda a forma de agir, de pensar, de fazer as coisas. E aí isso que é mais doideira, loucura, é que a gente não muda e a gente quer que a vida mude. Não é meio doido isso aí? É ou não é? Você quer que a sua vida mude? Amém? Você quer isso? Você quer que a sua vida seja diferente da vida que os seus pais, os seus familiares tiveram? Você quer ter uma vida diferente do que você mesmo já teve até agora? Amém? Você quer? Se não quer, pode até se levantar e ir embora. A pregação não é para você. Amém? Agora, se você quer essa mudança, amém? Então, em nome de Jesus, começa a fazer diferente do que você tem feito. Mas só que mais diferente ainda, irmãos, começa a fazer e andar pela fé. Ah, pastor, mas começa a andar pela fé, irmãos. Por quê? Ninguém quer andar pela fé. Todo mundo quer pronto. Todo mundo acha que ter fé é as coisas acontecerem tudo da melhor forma possível. E ter fé não é isso. As coisas aconteceram da melhor forma para Jesus. Você vê na história de Jesus ali? Tudo que aconteceu exatamente do jeito que Jesus queria que acontecesse? Não. Jesus, ele veio Jesus, ele vivia desde a eternidade, ele se tornou o homem, nasceu como homem, cresceu, passou por tentações como nós passamos. Jesus queria passar por tentações? Não, claro que não.
E Jesus, ele começou a pregar a palavra, começou a curar pessoas, ressuscitar mortos, a lançar uma palavra de amor ali, o evangelho, para a salvação das pessoas. Então Jesus, imagina Jesus sabendo o que ele estava fazendo, e fazendo coisas boas para pessoas, mas Jesus foi amado por todos? Foi? Mas ele fez tanta coisa boa, por que não foi amado por todo mundo? É ou não é? E às vezes a gente fica nessa indignação, né? Ah, mas eu faço tantas coisas boas, sou tão bom, eu sou tão justo, eu sou tão isso, e por que as coisas não dão certo? Por que as pessoas não gostam de mim? Ou por que a gente fica questionando umas coisas, mas que não tem por que questionar. Nós simplesmente precisamos fazer aquilo que é certo. Existe promessas do Senhor na palavra dele para a minha e para a sua vida. Amém? E aí, essas promessas, irmãos, são como árvores cheias de frutos, que elas estão ali com os frutos. E o que nós precisamos fazer? No mínimo, levantar a mãozinha e o bracinho e pegar esses frutos. Ah, pastor, mas dá trabalho, né? Dá uma dor no braço, ou não é? Ô, irmãos, estava falando de 50 anos, né? 50, 60 anos aí, né? Eu tenho uma dor nesse braço aqui que eu não consigo levantar direito aqui, ó. Misericórdia, a gente vai chegando nessa idade aí, né? Aí os mais novinhos aqui, a Fabiana está olhando assim e fala assim, o que ele está falando? Não sei disso aí, né? Isso ainda existe. Amém, irmãos? Mas as promessas de Deus, irmãos, elas são mais ou menos isso. Dá trabalho? Dá, irmãos. Amém? Quando Deus prometeu a terra lá para os judeus que saíram do Egito, eles ficaram 40 anos no deserto. Por quê? Porque era necessário que eles se voltassem para o Deus de Israel. Amém, irmãos? Era necessário, irmãos, isso era necessário, tinha que acontecer. Eles ficaram 40 anos ali no deserto, lá, ora obedecendo, ora desobedecendo, ora fazendo o que era certo, ora fazendo o que era totalmente errado. E quando eles chegaram na terra prometida, que Deus havia dado, eles tiveram que fazer o quê? Guerrear contra aqueles povos. Glória a Deus. Põe a mão no seu coração e fala assim: Senhor, em nome de Jesus, que a sua palavra, ela possa me dar sabedoria, que a sua palavra, ela possa me dar direção, em nome de Jesus, para que eu possa colher os frutos que são as suas bênçãos, que o Senhor tem para mim já, que o Senhor já me abençoou, eu preciso colhê-los, em nome de Jesus. Amém, amém. Aplauda o Senhor em nome de Jesus. Glória a Deus. E eles precisaram, irmãos, entrar naquela terra e guerrear para aquela terra deles lá, irmãos. E os judeus, eles fazem isso até hoje, amém? Imagine que hoje eles vivem numa faixa de terra muito pequena naquela região. Existem povos que querem tirá-los dali, mas não é só tirá-los, querem matá-los, querem eliminá-los, amém? E isso aí, irmãos, não é assim, pode politizar do jeito que você quiser, mas isso existe um motivo espiritual, amém, irmãos? Porque eles ainda, embora muitos deles, a maioria deles não tenham aceitado Jesus ainda, eles continuam sendo o povo de Deus, e continua havendo promessas sobre a vida do povo de Israel. Glória a Deus, amém? Você entendeu? E aí, irmãos, parte dessas promessas, não todas, amém? Tem promessa que é específica para os judeus, não é para nós, amém? Mas parte dessas promessas, que está na palavra, elas foram estendidas através de Abraão, né? Passando por Jesus Cristo, elas são estendidas a nossas vidas. Glória a Deus. Então tem muitas e muitas promessas na palavra de Deus, que elas se estendem às nossas vidas, que elas se estendem às nossas famílias. E aí, nós vemos aqui que havia uma promessa ali, e aqueles leprosos, eles, ao contrário do que se queria, ao contrário do que se pensasse ali, os leprosos, eles foram utilizados por Deus, usados por Deus, para levar as boas notícias. Que boas notícias? Que o arraial do inimigo,
que tinha um exército enorme da Síria lá, irmãos. Eles tinham fugido, e não só fugido, deixaram comida, deixaram ouro, prata, deixaram cavalos, jumentos, deixaram uma série de itens de valor ali, irmãos, que os israelitas puderam pegar e puderam ressarcir todo o prejuízo que foi dado com aquela guerra. Você entendeu? Então, duas coisas que eu quero te falar aqui, irmãos. Primeiro, a exemplo desses leprosos, amém? Eles pensaram direitinho. Eles falaram assim: olha, se nós ficarmos do jeito que a gente está, nós vamos morrer. Se a gente continuar aqui, paradinho, esperando sei lá o quê, nós vamos morrer. E nada vai mudar, nada vai acontecer. Então, vamos para cima, vamos arriscar mais um pouco, porque morrer por morrer, eu vou morrer atirando. Sabe essa frase aí? Eu vou morrer agindo, eu vou morrer tentando. Glória a Deus. Então, essa palavra nos passa, primeiro, essa mensagem. Amém, irmãos? Você tem morrido, está morrendo? Então, em nome de Jesus, se mexe. Ai, pastor, em nome de Jesus, se mexa, irmãos. E eu falo isso, irmãos, que eu tenho um testemunho na minha vida sobre isso. Uma época que eu estava assim, parado, estava assim, eu não sabia mais o que eu fazia na minha vida. Amém? Foi na época que Deus mandou a gente sair da igreja, que era enorme lá, que a gente chama de templo maior, né? Mas não é claro que não tem nada a ver. Que é onde é um salão de festa agora, que era enorme, era 450 metros quadrados de salão ali, irmão. Você imagina? Quem conhece essa igreja que era a Projeto Resgate? Quem já foi lá? Só, né? Ninguém sabe da história. Amém? E Deus na época mandou a gente sair, irmãos, e mandou a gente não alugar nada, porque a gente iria comprar, né, o nosso terreno. E é onde você está agora. Deus cumpriu a promessa dele. Glória a Deus. Amém, irmão? Cumpriu, irmãos. E hoje esse terreno aqui, irmãos, é nosso. A gente não paga aluguel, graças a Deus. Amém? Então, nessa mesma época, irmãos, né, que tinha essa promessa, imagine que quando a gente saiu de lá, eu estava desempregado. Você imagina um negócio desse? Que doideira é essa? Eu fico pensando assim, hoje, será que eu conseguiria ouvir a voz de Deus e fazer isso hoje, irmãos? Eu não sei. Mas naquela época, pela graça de Deus, eu fiz isso. Eu ouvi a voz do Senhor, saí de lá, né, e não vim para cá. A gente ficou primeiro numa igreja emprestada, depois a gente ficou na minha garagem, que era, né, minha garagem, acho que ela não dá esse, né, minha garagem, ela é um pouquinho mais comprida que essa largura, só que ela viria até aqui só. Tá vendo? Ó? Era só isso aqui e um pouquinho mais larga. Era só isso a garagem. Amém? Era 4 por 6,5 mais ou menos. Tá entendendo, irmãos? A gente ficou esse tempo. E a gente ficou esse tempo e um monte de gente saiu da igreja, claro. Né? Ninguém é obrigado a crer na promessa que Deus tem para a sua vida. Você entendeu? Ninguém é obrigado, irmãos. Quem tem que crer na promessa que Deus tem na sua vida? Quem tem que crer? Você. Fala assim, eu preciso crer. Eu preciso crer na promessa que Deus tem para a minha vida. Amém? A gente precisa crer, irmãos. As pessoas, né, a não ser que seja uma direção de Deus, elas não estão obrigadas a crer na promessa que Deus tem para a sua vida. Amém? Então entenda isso também, em nome de Jesus. Né? Quem tem que crer é você. E se você crer, quem vai agir é você. Posso ouvir um amém? Né? Porque quando, né, a responsabilidade vem para a gente, né, irmãos? Aí o negócio fica difícil. Não é? Quando assim, a gente, é o nosso particular com Deus. Porque geralmente a gente quer o quê? A gente quer que as pessoas, a gente tem, né, mesmo que seja um desejo assim, secreto, ou talvez não muito bem pensado, né, inconsciente, mas o melhor, o mais confortável, é a gente colocar a nossa vida na mão de outro. O pastor, ele não ora direito, pastor, a pregação dele, pastor, não sei o que lá. Não, irmãos, quem tem que crer na promessa que Deus tem na sua vida é você. Não sou eu, não é os pastores aqui, não é a sua esposa, seu marido, seu filho, sua mãe, seu pai, não. É você que precisa crer na promessa que Deus fez para a sua vida, em nome de Jesus. Amém? O que nós fazemos aqui em cima?
como diz a palavra de Deus, nós lançamos a semente. O que é a semente? É a palavra de Deus. Então essa palavra que eu estou pregando aqui, é uma semente que eu estou lançando na vida de vocês. Se o coração de vocês forem como for como uma boa terra, essa semente ela vai ser plantada no seu coração e ela vai crescer e dar muito, muito, muito fruto. E não só muito fruto, mas são frutos bons para se comer. São frutos que vão dar no tempo certo. Se é fruto de dar no frio, vai dar no frio. Se é fruto que dá no calor, vai dar no calor. E assim, ele dando no tempo certo, ele é docinho, né? Ele está maduro, não é podre e nem verde, né? Porque os dois são ruins, mas ele está maduro, bonitinho, gostosinho para as pessoas comerem. Então é este fruto que o Senhor tem para você poder dar esse fruto. Glória a Deus. Mas você precisa crer na promessa que Deus tem na sua vida, em nome de Jesus. E aqueles leprosos, irmãos, eles arriscaram, e quando eles chegaram lá, eles foram os primeiros a enxergar o milagre de Deus, não só para a vida deles, mas para toda aquela cidade. Amém? E aí eles chegando lá, eles viram que estava tudo abandonado, não tinha mais inimigo, não tinha mais soldados da Síria, né? Estava tudo lá, e não só isso, eles viram que tinha coisas de ouro, de prata, tinha comida, e aí, claro, eles começaram a comer, né? Oh, beleza, que legal, olha, tem vinho aqui, olha, tem um pão sírio aqui, né? Claro, é da Síria, né? Então tem tudo aqui, começaram a comer ali, tal, e se fartar. Por quê? Porque eles pensaram diferente de todos que estavam naquela cidade. Todos estavam acuados, todos estavam ali, ai meu Deus, como eu sou coitadinho. E eles não, eles falaram assim, ó, a gente vai morrer aqui como todo mundo, então vamos fazer um negócio diferente? Vamos. E Deus honrou. Amém? E eu vejo, irmãos, que Deus, ele honra coisas assim, sabia? Deus, ele gosta de pessoas audaciosas. Amém? Você percebeu isso aí? Você for ver na palavra de Deus? Amém? Se a pessoa ela está ainda meio na encolha aí, meio ainda, né, travancada, aí Deus faz igual fez com Gideão. Chegou um anjo, Gideão está lá escondido, malhando um trigo no lagar, né, olhando se o inimigo não estava vindo, estava escondidinho lá, covardemente talvez, e chegou um anjo e falou assim, homem valente, valoroso. Acho que Gideão olhou assim para o lado, é eu? Está falando comigo? E aí Deus fez Gideão se mexer. Gideão estava lá, tudo bem que Gideão estava se mexendo, né, irmãos? Ele não estava só chorando no cantinho ali, né, escutando lá, Pablo, né, que mais é que o pessoal escuta aí, música sertaneja, né, sei lá, aí. Tem lá no serviço, tem uma menina lá que ela é fã desse Pablo, não sei qual que é a música que ele canta, mas é sofrência no nível hard, assim ela fala, né? Falei, meu Deus do céu, por que a gente já sofre essa vida já? Você quer ouvir sofrência, meu? Pelo amor de Deus, cara, né? Então, ao invés de você ficar ouvindo esse tal do Pablo aí, sei lá o que, qualquer outro sertanejo aí, né? Que sempre aquelas músicas lá de, eu queria você, mas você me enganou, então agora eu não quero mais, agora eu vou beber mesmo, sabe? Essas músicas assim, pô, pelo amor de Deus, você escuta essas músicas aí? Então para de escutar, em nome de Jesus. Comece a escutar louvor, comece a escutar músicas, né, que edifiquem, em nome de Jesus, amém? Então, ao invés de ficar ali chorando, ao invés de ficar, então, Gideão, ele não estava chorando ali no cantinho, não, ele estava, de alguma forma, malhando um trigo no lagar, ele estava fazendo alguma coisa ali, amém? Ele estava ali se arriscando, né, o inimigo poderia entrar naquela cidade de novo lá, e roubar o que ele estava fazendo, mas ele estava fazendo. Aí veio o anjo, e falou assim, homem valoroso, homem valente, glória a Deus. E aí Gideão, ele foi responsável ali por, naquele momento, libertar o povo de Israel com apenas 300 homens. Foram 300 homens que lutaram? Não. Foi a mesma coisa disso aqui. Deus foi lá e criou uma confusão no meio do arraial do inimigo. O inimigo caiu fora. E eles chegaram lá. E assim como esses leprosos, tinha ouro, prata, capas, roupas, um monte de coisas de valor. Amém? Você entendeu? Que Deus, ele quer que você se mexa. Amém?
Você entendeu isso aí? Você vai ficar parado, chorando, com preguiça, sei lá mais o quê? Irmãos, preguiça não é de Deus. Você sabe disso, né? A palavra de Deus diz que um dos 7 pecados ali, que Deus, tem uma parte que Deus fala assim, né? 7 coisas que Deus abomina, 6 coisas que Deus abomina, e a 7ª Deus, né, mais ainda. Uma dessas coisas é a preguiça. Amém? Então, se você tem preguiça, se conserta com Deus, em nome de Jesus. Glória a Deus. Isso, glória a Deus, que foi quase inexistente agora, né? Tem muita preguiça? Oh, meu Deus, então dá uma olhada nisso aí, dá uma corrida aí, em nome de Jesus. Né? Vai no médico, vê se é falta de vitamina, às vezes é falta de vitamina, né? Às vezes falta uma vitamina, aí a gente fica assim, xoxinho, desanimado. É ou não é? Isso não é de Deus não, irmãos, em nome de Jesus. Não se conforme com isso, em nome de Jesus. Glória a Deus. Então, quando eu falo que eu tenho uma experiência de vida nesse sentido, irmãos, quando eu estava desempregado, então, e tinha todo esse negócio aí, né, pô, a igreja lá, a gente saiu do salão, a gente foi lá, aí ficou mais confortável, mas ao mesmo tempo não, porque era não era uma igreja, uma garagenzinha lá, e a gente tinha ainda o quê? A promessa de que a gente iria comprar nosso terreno. Comprar com o quê? Não tinha dinheiro, irmãos. Né? Tinha um pouquinho de dinheiro, talvez desse para dar uma entrada no terreno, que a gente tinha juntado ainda na outra igreja lá. Mas de resto, né, como ia comprovar ainda, comprovar isso, comprovar aquilo. E eu não vou contar aqui, né? Já contei algumas vezes aqui, mas não daria tempo. Mas o fato é que hoje estamos aqui, numa igreja que é nossa. Amém? Deus cumpriu a promessa. E naquela época eu estava desempregado, irmãos. Então Deus deu uma direção que eu fiquei muito nervoso, porque não é o que eu queria. Naquela época, né, inconscientemente, o que eu queria mesmo é escutar lá Roberto Carlos, Lady Laura, né? Eu queria lá, né, ficar chorando e falando assim, olha só, eu não tenho sorte, olha só, eu não sei o que está acontecendo, eu não sei o que Deus quer comigo, eu não sei o que Deus quer comigo. Enquanto eu estava assim, nada acontecia. Amém, irmãos? Está entendendo? Amém? Nada acontecia, irmãos. Aí, né, Deus falou através de uma pessoa, e minha esposa me falou, e eu fiquei nervoso na época, mas eu fiquei nervoso, mas eu fiquei assim, vamos orar. E Deus colocou para mim que eu tinha que me mexer, irmãos. Eu tinha que fazer alguma coisa. Mas assim, não é o que eu quero. Aí veio, irmãos. Então Deus dá uma ajudinha ainda. Olha aqui para mim. Deus dá uma ajudinha ainda. Uma ajudona, na verdade. Aí veio para mim, irmãos, um curso gratuito do CAT. Sabe o CAT? Centro de Apoio ao Trabalhador, né? Acho que é isso aí. Centro de Apoio ao Trabalhador. Veio para mim. Eu nem lembrava que eu tinha feito algum tipo de registro lá no CAT. Mas veio um curso para mim na época que era de soldador. Né? Aí eu olhei assim e falei, não, pelo amor de Deus, eu trabalhar como soldador, eu tinha uma experiência já, tinha feito técnica mecânica, né? Então eu sabia soldar ali, né? Sabia o que era, pelo menos. E aí veio esse curso para mim, irmãos, soldador. Mas aí, juntando, né? Veio um curso para eu fazer. E era um curso no Senai, era acho que 2 meses e meio. Nesses 2 meses e meio eu ia ganhar meio salário mínimo por mês ainda, irmãos. Né? Para quem não estava ganhando nada, né? Fazer um curso ainda, né? Dava para ir de carro, dava para comer um lanche ali, dava para fazer alguma coisa. Aí eu aceitei o desafio, embora muito contrariado. Por quê? Porque Deus havia falado, se mexe, faça alguma coisa, não fique parado. Amém? É isso. E aí, irmãos, as coisas começaram a acontecer, né? Eu comecei a fazer esse curso e antes de eu terminar de fazer esse curso, veio ali uma oportunidade de emprego, passei na entrevista de emprego lá, amém? E aí eu pedi até para eles assim, ó, deixa eu só terminar o curso, faltam uns 15 dias só, eles deixaram eu terminar o curso, entrei lá, amém? Ao mesmo tempo, olha outra coisa também, irmãos, a pastora Andréia aqui, ela na época, ela veio pedir para eu imprimir uma ficha para ela, uma folha, alguma coisa assim, veio alguma coisa na internet lá, que era de uma inscrição que ela tinha feito no vestibular de uma faculdade, que é uma faculdade pública muito boa, né, que chama UFSCar, que é a Universidade Federal de São Carlos, e era um curso EAD, ou seja, era por a distância, né, e era faculdade mesmo, e na São Carlos, né, para quem conhece, é a faculdade. E aí, quando ela pediu para eu poder escrever o negócio, eu fui ver assim, ó, inscrição de faculdade da São Carlos, uma faculdade federal, vamos ver que curso tem. Aí tinha um curso lá, né, um dos cursos lá era
segurança da informação, que é de programação. Amém? Aí eu falei assim, já que é para me mexer, vamos nessa. Aí eu fiz inscrição também, estudei, tinha que fazer o vestibular, né, e não era um vestibular muito fácil. Estudei lá, tudo tal, fiz o vestibular, passei na bendita da faculdade, irmãos. Amém? E tudo isso foi um pouquinho antes de comprar aqui esse terreno. E foi no meio daquela turbulência lá de que a gente saiu da igreja e estava, né, ficou um tempo emprestado lá numa igreja, depois um tempo na garagem. Foi tudo nessa época. Amém? E aí, irmãos, fiz o curso, então com isso, né, com esse curso e com uma série de coisas, resumindo um pouquinho, aí eu entrei na empresa que eu estou até hoje, que eu vou completar 14 anos, amém? Que foi onde Deus me abençoou demais, irmãos. Então tudo, né, tudo não, mas muito daquilo que eu conquistei, que a gente conquistou até aqui, foi a partir de então. Então o que precisava, irmãos? Ele é pastor, cara, né? Ele faz a obra, né? Faz a obra. Está em santidade? Está em santidade, está buscando o Senhor ali, amém? E por que o negócio não vai? Meu Deus. Então, muitas vezes, irmãos, o Senhor, Ele quer que nós tenhamos atitudes de fé. Amém, irmãos? Então, a fé, irmãos, é algo prático, não é uma teoria. A fé é algo prático. Ou seja, se eu creio, eu vou para cima. Então, em nome de Jesus, talvez para a sua vida esteja faltando isso. Atitudes de fé. Atitudes de quem crê no Senhor. Atitude de quem realmente crê que Deus ele pode fazer toda a diferença na sua vida. Então, se eu creio, eu vou. Eu não vou ficar esperando nada, irmãos. É igual Moisés. Deus usou Moisés e conseguiu tirar o povo do Egito. Aí quando ficou na frente do Mar Vermelho ali, aí Moisés ficou perdido. E aí, Deus, o que eu faço agora? O faraó está com um exército aqui atrás de nós aqui. Não dá para ir para a direita, nem para a esquerda, e nem para frente. Deus queria uma atitude de Moisés, não, você acredita? É isso. E aí Deus deu uma bronquinha em Moisés ainda, falou assim, por que você está clamando a mim? Por que eu estou clamando a Deus? Por que eu estou clamando a ti, Senhor? Né? Só faltava Moisés falar isso aí, falou assim, como assim? Deus, você não está vendo? Tem exército faraó atrás, tem deserto de um lado, tem montanha do outro, e tem um mar na frente, quer dizer, a gente não tem saída, Deus, e aí? Por isso que eu estou clamando. E Deus falou para ele, Moisés, por que você clama a mim? O que você tem na sua mão? E aí ele olhou, era o quê? Era um cajado. E o cajado, irmãos, foi aquilo que Deus usou para mostrar para Moisés o quanto ele tinha autoridade que Deus havia dado a ele. Amém? Por isso que Deus falou assim, o que você tem na sua mão? Um cajado, é um pedaço de madeira. Mas não era só um pedaço de madeira. Era para Moisés lembrar ali o quanto Deus havia dado autoridade para ele. O quanto Deus havia dado poder para Moisés. E aí Moisés colocou o cajado no mar. E o mar se abriu. E o resto você já sabe. Glória a Deus. Então aqueles leprosos, voltando aqui para o texto aqui, irmãos. Os 4 leprosos fizeram algo diferente. Amém? E a promessa de Deus, ela foi cumprida naquela cidade. Por quê? Aí os leprosos viram, comeram, pegaram ouro, pegaram um monte de coisa. Depois eles pensaram assim, pô, está fazendo errado aqui, né? A gente está comendo aqui, beleza, tal, mas a gente precisa falar para o povo lá de Israel, né? Da cidade lá, né? Porque o pessoal está achando ainda que o inimigo está aqui. E aí eles foram lá e contaram lá para alguém da casa do rei. E aí o pessoal ainda ficou incrédulo, falou assim, meu, isso aí, eu acho que é tática do inimigo, hein? Vamos ver primeiro o que é, porque assim, eu acho que eles se esconderam para a gente ir até lá, e depois eles vão atacar a gente aqui. E aí, uma segunda coisa que eu quero te falar, em nome de Jesus, aquilo que é a promessa de Deus para a sua vida, amém? Pode parecer impossível, né? Eu dei o exemplo aqui do arroz prato fino, 5 quilos, a R$5. Mas irmão, se Deus te prometer isso aí, você vai ver que vai se cumprir em nome de Jesus. Amém, irmãos? Vai se cumprir. Como, pastor? Não sei.
Aqui Deus fez algo sobrenatural. Aqui a palavra de Deus relata que o exército da Síria, eles ouviram um grande, como se fosse um grande exército indo contra eles. E o barulho deve ter sido tão intenso, irmãos. Olha só, o barulho deve ter sido tão intenso que eles nem pensaram. Eles nem pensaram em reagir. Você imagina um negócio desse? Um exército da Síria, que era uma potência na época. Amém? Então, se for comparar mais ou menos aí, um exército da Síria era como se fosse o exército dos Estados Unidos hoje. Os caras têm tecnologia que nenhum outro país tem. Aí imagina eles ficarem com medo com o barulho do exército do Brasil, que não é ruim, mas não é um exército americano, irmãos. Então, o barulho foi tão intenso que eles falaram assim, eles alugaram o exército de outros povos aí, estão vindo com tudo para a gente. E saíram tão depressa, que largaram comida, largaram ouro, largaram até cavalo, irmãos. Né? Que estranho isso aí, não é? Porque se eu quero fugir depressa, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar um cavalo, o cavalo ele corre muito mais rápido que eu. Mas até os cavalos eles deixaram lá, deixaram os burrinhos, né? Deixaram um monte de coisa ali, irmãos. E assim Deus fez. E você acha que Deus não pode fazer dessa forma hoje também? Ele pode.